Boa noite, pessoal. Nós vamos ver hoje, começar a ver os principais principais ferramentas que a gente utiliza para trabalhar com pesquisa. Então a gente vai ver a entrevista, o questionário, como se monta uma entrevista primeiro, depois eu vou na próxima aula falar dos questionários e depois falar da observação direta, as principais técnicas que nós utilizamos, tanto na pesquisa quantitativa quanto na qualitativa. Então nós vamos iniciar com a entrevista. Bem, como vocês estão vendo aqui ao lado, ela começou na década de 30 a ser usada nas ciências sociais. Ela se diferencia basicamente de conversações em forma de conversação cotidiana. Não é que nem está conversando com alguém. Entrevistando alguém não é como estar falando com a pessoa. É estar levando a ideia. Vamos ver o que? Segundo o autor chamado Valles, a entrevista tem a participação do entrevistado e do entrevistador, que tem expectativas explícitas. Um fala, o outro escuta. O entrevistador anima o entrevistado a falar. Não contradiz o entrevistado, apenas anima ele a falar. Os olhos do entrevistado, o encarregado da conversação, é o entrevistador. Então, quem organiza aos olhos do entrevistado é o entrevistador. Quem está entrevistando tem que dirigir claramente que está olhando para o entrevistado. Não está desviando os olhos, está olhando para o entrevistado. Primeira técnica. Na prática, tem 3 modalidades de entrevistas qualitativas. Uma que é chamada conversacional livre, em torno de um tema. Então as perguntas saem de forma natural, não tem previsão nenhuma delas, como se fosse uma conversa. E se vai livremente falando, mas se vai orientando. Baseada em um roteiro, a entrevista baseada em um roteiro, que tem uma pergunta já previamente dada, e entrevista padronizada aberta. As perguntas são ordenadas, mas as respostas são abertas. Então eu tenho perguntas e respostas abertas. Essa última, padronizada aberta, é geralmente utilizada em pesquisa quantitativa, mas também se usa em qualitativa. Em função do grau de abertura e diretividade, a gente costuma chamar que é grau de direção que toma. Entrevista em profundidade, a investigação é constituída pela vida da pessoa. Eu entrevisto alguém para saber a vida dela. Focalizada, eu tenho um foco pré-determinado. Questões são bem concretas, com foco pré-determinado. Bom, as condições que existem para uma entrevista qualitativa. O entrevistado tem que ser estimulado a falar, a se expressar. As perguntas são feitas de forma a não prejudicar essa organização livre que o entrevistado tem para poder falar. A abertura ao entrevistado inserir perguntas e participar do diálogo. Então, o entrevistado geralmente vai inserindo questões no meio, o entrevistador vai inserindo questões para que o entrevistado se sinta melhor e participe como se for um diálogo na entrevista. E ela possibilita o quê? Uma grande riqueza de informação. E ela é uma fase que gera muitos pontos de vista para a gente depois pesquisar. A entrevista aberta em relação à sua confiabilidade, é confiável, não é confiável? A validade ela é pelo grau de independência que a pessoa tem em poder falar daquilo que ela quer. Ela é um construto comunicativo, ela é uma construção de comunicação. Então eu posso entrevistar uma pessoa perguntando sobre a empresa, sobre o que ela acha da empresa, ela tem que ser um construto comunicativo. Temos que lembrar uma coisa, hein? Toda vez que vocês entrevistarem dentro de uma organização o que você acha da organização ou não, para o entrevistado, quem é entrevistado não se sentir mal, eu não posso identificar ele. Eu tenho que pegar a entrevista, anotar, usar um meio, posso gravar até e anotar as respostas, mas não identificando quem respondeu. Os processos metodológicos. Uma das questões mais complicadas na entrevista é
Quantas pessoas eu vou entrevistar? Qual a técnica da amostra? Bom, o entrevistador na qualitativa, ele não determina previamente quantas entrevistar. Ele vai para um grupo de pessoas e tenta fazer uma técnica que a gente chama de... Ele conduz a entrevista de forma, e a gente costuma cruzar os dados. Geralmente eu entrevisto grupos diferentes. Para quê? Para verificar se os grupos diferentes mantêm a ideia sobre os dados. Grupos diferentes, não esqueçam isso. Grupos diferentes. Então, por exemplo, se eu estou fazendo uma pesquisa e entrevistando pessoas a respeito de um produto dentro de um supermercado, eu tenho que entrevistar. Geralmente existem os provadores, eu dou a prova e começo a entrevistar sobre o que acha do produto. Eu não vou entrevistar só homens, só mulheres e só crianças. Eu tenho que entrevistar as crianças, as mulheres, os homens, para poder construir, para ver se eles têm validade nisso. Bom, as entrevistas sempre tem que estar preparado com as questões, se você está fazendo ela previamente, antes de realizar. Eu não posso estar na hora preparando as questões, eu tenho que estar antes montando o que vai pesquisar. Os relacionamentos entre o entrevistador e o entrevistado. Existe alguma coisa que inibe a disponibilidade emocional. A primeira é a falta de tempo. Segunda, eu já comentei, é o temor que a informação se volte contra si. Terceira, a etiqueta, ou um sentimento desagradável ao relembrar a experiência, que a gente chama de traumas. E existem fatores associados à incapacidade de comunicar a informação. Primeiro é o esquecimento, depois uma confusão cronológica, eu não sei quando uma coisa começou, outra. Depois é a falta de realismo no relato. A entrevista depende da habilidade e da destreza de um e de outro. Bom, o acordo inicial é o roteiro dos procedimentos. O entrevistador e o entrevistado têm que saber que está sendo entrevistado. Então eu tenho que dizer os motivos, o que eu estou pesquisando, tenho que garantir o anonimato, tenho que dar respostas. Essa entrevista é para um estudo feito aqui na faculdade. Então você vai ter depois acesso ao estudo. E a habilidade do entrevistador está toda na condução da fala. Ele tem que tentar ao máximo conduzir o sujeito a omitir uma opinião. Ele tem que fazer um instrumento. Geralmente eu uso gravação. Eu entrevisto escrevendo, tem gente que escreve, mas geralmente a gente grava as entrevistas, ficam fáceis de fazer. Por fim, a entrevista é um tipo de encontro e interação humana, que se compõe de pessoas, de situações e de regras. Dizer para que é, manter o anonimato, manter confiabilidade, a pessoa ter confiança em você. O pesquisador que realiza a entrevista, ele é conforme a sua cultura, sensibilidade, conhecimento da pesquisa. E os acontecimentos têm que ser encorajados. Bom, é isso sobre a primeira das ferramentas que a gente usa em pesquisa em ciências sociais.